Boa tarde para vocês que estão aqui, para você que está assistindo a gente pela internet. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da palavra. Quando a Miriam perguntou qual tema você vai falar, eu fiquei pensando, dessa vez eu demorei bastante. Porque geralmente quando a pessoa me convida, ou ela dá uma direção, ou eu já sei bem, porque o Senhor já falou, e dessa vez demorei bastante. Ela já decidiu. Mas sabe por que eu demorei bastante? Porque eu não queria falar o que eu vou ter que falar hoje aqui com vocês. Então eu fiquei, não, esse não, outro tema, deixa para lá. Mas esse tema, que nós vamos pensar um pouco no Deus que transforma mal em bem. Não sei se você é parecida comigo, mas eu, de tempos em tempos, gosto de olhar para o passado. Eu gosto de olhar para a minha vida, para a trajetória, para aquilo que o Senhor já fez na minha história. E como ano que vem, eu estou contando para todo mundo, não é segredo, que eu vou fazer 40 anos. E eu estou na contagem. Faz 5 anos que eu estou contando já, que eu vou fazer. E as meninas, nem chegou ainda, mas eu estou numa expectativa. Porque na Bíblia, quando as pessoas completavam 40 anos, grandes coisas aconteciam na vida dessas pessoas. Então eu estou nessa expectativa também das grandes coisas que o Senhor tem para fazer. Mas, às vezes, quando a gente olha para o nosso passado, a gente não vê só coisas bonitas, né? A gente olha para umas páginas e a gente pensa, acha que essa daqui podia arrancar, pula essa, podia apagar, porque, né, essa história que eu não vou contar. Você já passou por isso, assim, né? Quando você vai contar alguma coisa da sua vida, você pula algumas coisas, deixa para lá, porque essa parte eu não gostaria que as pessoas soubessem. Mas quando a gente conta a nossa história para outras pessoas, a gente precisa contar todas as páginas. Sabe por que você precisa contar todas as páginas? Porque são nas páginas mais feias da nossa história em que a gente vai perceber que nós somos muito fracas e nós precisamos de um Deus muito forte. Porque quando a gente faz as coisas na nossa força, e é por isso que a gente gosta de contar quando tudo vai bem, é porque nós somos muito sábias, nós somos muito poderosas, nós conseguimos fazer muitas coisas. Mas quando a gente olha para essas páginas que a gente não gosta muito, a gente é obrigada a se humilhar e entender que é o Senhor quem está cuidando da nossa história, Ele que está escrevendo a nossa história. E o texto que a gente vai ler, que a Miriam já leu, que é Gênesis 50, 20, diz lá, vós intencionastes o mal contra mim. E aí tem uma palavrinha que muda tudo. Mas Deus. E muitas vezes, quando a gente escuta histórias bíblicas como essa, que José estava lá, ele foi escolhido por Deus, ele passou por muitas dificuldades, e ele venceu, você escuta e fala, que legal, mas eu não sou José. Eu não tenho nada a ver com a vida de José, eu não vou fazer grandes coisas igual a José, não tem nada a ver comigo. E hoje, no tempo que a gente está vivendo, nós estamos enfrentando uma desistência silenciosa. E eu vou explicar para você o que é essa desistência silenciosa. Você trabalha, por exemplo, e tudo no seu trabalho vai muito mal. Muitos problemas, muitas dificuldades. Só que você precisa do dinheiro, né? Você precisa do dinheiro. Então, você vai trabalhar todos os dias, o seu corpo está lá, mas você não está mais comprometido com o que você está fazendo. Porque você está sofrendo muito, você já desistiu, não adianta mais, deixa para lá. Sabe em qual outra área a gente vive uma desistência silenciosa? Na nossa família. Às vezes tem tantos problemas com o marido, com filhos, genro, nora, em todas as relações. Você olha e fala, não dá mais. Mas eu assumi um compromisso, sou crente, eu não posso ir embora mesmo, então o seu corpo fica ali. Cuida, faz tudo o que precisa fazer, mas você não está mais ali. Você desistiu. Tem muitas áreas, mas eu só vou falar mais uma. Sabe qual outra área a gente já desistiu? Muitas pessoas já desistiram da nossa vida com o Senhor. A gente vem na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente participa de cursos, a gente conversa, a gente está ali, fisicamente presente, mas a nossa alma não está presente.
Como é que eu sei disso? Como é que está a esperança no teu coração? E eu não estou perguntando a esperança nas circunstâncias. A tua esperança no Senhor, como é que ela está? Muitas vezes a gente já desistiu. Que eu já orei tanto, eu já pedi tanto, eu já fiz tanto e resolveu nada. Não mudou nada. Eu continuo aqui no mesmo lugar onde eu estava. Semana passada, mês passado, no ano passado, há 10 anos atrás. Eu não saí do mesmo lugar. Já desisti. E eu tenho visto que nós, cristãos, estamos muito desesperançados. E a gente precisa encontrar a esperança, só que a esperança certa. E nós estamos muito desesperançados, muitas vezes, porque nós temos sido ensinados a esperar em coisas que nós não fomos chamados a esperar. Mas a gente vai chegar lá, nessas coisas que nós não fomos chamados a esperar. E sabe o que a gente precisa? E hoje eu vou dar uma dica para você. Você precisa de um botão reset. Sabe assim que apaga e começa de novo? Você precisa usar esse botão de vez em quando. Sabe quando você está lá desanimada, muito triste? Opa, aperta esse botão que eu tenho que renovar minha mente com a palavra do Senhor. Eu tenho que pensar como o Senhor pensa, para que eu possa viver a vida aqui com esperança. Porque a Miriam estava falando da situação do país. Se a gente for olhar o que a gente tem vivido hoje, sem o Senhor, sobra esperança? Então a gente precisa animar o nosso coração no Senhor. E aí eu vou ler com vocês um trecho e a gente vai pensar um pouquinho. Então eu quero ler com vocês Gênesis 50, do 15, a gente vai ler até o 26. Então diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: será que José vai nos perseguir e retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: seu pai ordenou antes de morrer, dizendo: assim direis a José: perdoa, peço-te transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram o mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhe mandaram dizer isso. Depois vieram os próprios irmãos de José, prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós intencionastes o mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, para fazer o que vedes neste dia, para conservar muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E os consolou, e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. José viveu 110 anos. Viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E José disse a seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará. Façam com que vocês levem os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. José, quem que é José? Filho mais novo de Jacó. Era o queridinho do papai, né? Era o preferido. E uma das cenas que eu acho mais interessante não é o que geralmente as pessoas acham interessante de José. Porque ele ganhou uma túnica do pai dele. E não é interessante que quando a gente lê lá em Gênesis 37, que o pai dele fala assim: vai lá no campo onde os teus irmãos estão. Por que José não estava com os irmãos dele no campo? Por que os irmãos dele estavam trabalhando e ele não estava trabalhando? Os jovens falam: é o alecrim dourado, né? É o alecrim, é o bonitinho. Ele era o preferido do papai, então ele ficava onde? Junto de papai, enquanto os irmãos dele iam lá trabalhar duro. Então ganhou uma capa, tinha preferência. Num dado momento ele teve uns 2 sonhos. E aí ele foi falar para os irmãos dele o quê? Ah, eu vou governar sobre vocês. Então pensa, os irmãos dele já não gostavam dele porque o pai preferia. Ele ainda foi lá contar que ele ia governar sobre eles.
E aí o pai fala, vai lá no campo. E ele vai. E quando eu penso nisso, eu olho e penso, bom, José era filho de Jacó. Quem era Jacó? Israel, de quem, né, leva o nome do povo, de onde se originam as 12 tribos. Então a gente está falando de uma família grande das Escrituras e é uma família importante, não é uma família importante? Que bênção, sabe por quê? Porque essa família importante era toda problemática. E sabe por que isso é uma bênção? Porque sobra esperança para mim, para você, para você, para você, para você. Porque nós também somos bem problemáticos, difíceis. A gente tem muitas coisas que o Senhor precisa trabalhar. E aí quando a gente olha para essa família que Deus escolheu para formar o povo, e a gente vê quantas brigas, quantas intrigas, eu posso olhar para José e falar, já fui rejeitada, já fui traída, já sentiram inveja de mim. Posso não me identificar com o que o Senhor o chamou para fazer, mas durante a trajetória dele nós temos muitos pontos em comum, porque nós somos pecadores, carentes da graça, fomos alcançados pelo Senhor. E temos um projeto aí que o Senhor tem para a nossa vida, para seguir. Então, só para vocês lembrarem, para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa passagem. Então, José foi lá, atrás dos irmãos, e os irmãos tiveram uma brilhante ideia. Qual foi a ideia que os irmãos dele tiveram? Vamos matar ele. Vamos matar o José. Acabou os problemas, que se a gente matar, acabou a inveja, acabou o ciúme, não tem mais o preferido do pai, né? Mas um deles falou, não mata não. E aí estava passando, por coincidência, naquele momento, estava passando uma caravana. Assim, por acaso. E aí eles falam, vamos vender ele como escravo. E por que eu disse por coincidência? Porque nada na nossa vida acontece por coincidência. Deus tinha um plano e um propósito para José. E apesar dele ter sido rejeitado pelos irmãos dele, o Senhor o tirou dali porque a situação já estava ficando insustentável, né? Mas como, Carol? Como? Não sei, eu não entendo os planos de Deus. Eu só sei que é isso que a Bíblia está relatando. Que Deus usou uma caravana que estava passando para livrar a vida de José, para ele ir para um outro lugar. Mas como é que isso pode ser providência de Deus? A providência não seria Deus chegar lá nos irmãos dele, restaurar a família, para eles continuarem até José crescer? Talvez na minha e na sua cabeça. Mas a gente não conhece os planos de Deus. E às vezes, na sua vida, tem umas páginas assim. Você está vivendo uma coisa muito difícil e em seguida parece que acontece uma coisa pior. E você fica sem entender por que isso está acontecendo, o que o Senhor está fazendo, eu não consigo entender a boa mão de Deus. E aí nessa hora a gente precisa pegar o botãozinho, sabe? O reset, falar assim, Senhor, eu creio no Senhor, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor não perde de vista, que o Senhor não perde o controle e que isso que está acontecendo na minha vida coopera para o bem. Como? Não sei, mas o Senhor sabe. E aí a gente continua lendo e parece que a história vai começar a melhorar. Porque ele chega lá, aí ele vai lá na casa de Potifar, e ele já é o cara na casa de Potifar, e aí de repente a esposa de Potifar começa, ai José, 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 e um dia ela tenta, e olha que interessante, ele fez a coisa certa ou fez a coisa errada? Ele fez a coisa certa, e ele foi premiado por causa disso? Ele foge da mulher de Potifar. E ele é promovido para a cadeia. Ele não é promovido para o palácio. E se eu, agora eu vou falar, se fosse eu, tá? Se eu fosse o José, fui presa, estou lá, Senhor, por quê, Senhor? Não sei se vocês fazem isso, mas eu fico, por quê, Senhor, por quê? Aí eu chego na casa de Potifar e eu ia começar a pensar, agora que eu vou dominar sobre os meus irmãos, por causa de Potifar, para eu poder dominar, agora o tempo de Deus chegou na minha vida, é agora. Aí ele foge da tentação, aí eu ia ter certeza, eu ia falar assim, agora, fugi, beleza, eu fiz o que tinha que fazer, agora vai acontecer. Não aconteceu. Se fosse eu ia falar, eu desisto.
Deus falou, mas eu acho que eu escutei outra voz, era outra coisa, não era Deus falando, porque nada acontece. Estou aqui, de novo, nessa situação, no buraco, difícil. Mas a Bíblia não relata que José fez isso. Por quê? Porque ele sabia quem tinha chamado ele. E o que ele faz? Persiste. Ele espera. E ele vai para a prisão, e mais uma vez a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava com ele. E aí os dois sonham, ele interpreta o sonho dos dois. Diz o que ia acontecer. E ele fala o quê? Lembra de mim. Quando esses caras, quando foram soltos, e o que ficou lá no palácio, o copeiro, ficou, eu ia contar assim nos palitinhos, sabe? Ele foi solto hoje, amanhã que eu vou sair, amanhã, porque ele vai falar de mim e eu vou sair. Foi no segundo dia, no primeiro dia, no segundo, 10 dias, de repente passou uns 20 dias e eu ia pensar, eu acho que aqui no Egito tem muita burocracia, está demorando a papelada, para assinar, para eu sair daqui. 100 dias, 200 dias, 400 dias, 500 dias, 600 dias, nada. Nada. E o que eu acho interessante é que o Senhor vai permitir que a gente passe por vários desses momentos na nossa história e na nossa jornada. Porque uma coisa está acontecendo que a gente está perdendo de perspectiva. Quando as coisas não acontecem e a gente espera no Senhor, a gente faz o quê? A gente vai tendo que se render cada vez mais. Clamar cada vez mais. Confiar cada vez mais. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos sendo humilhados. Quem é que gosta de ser humilhado? Ninguém, né? Não, porque dói, machuca, fere. Mas o Senhor só tem um compromisso comigo e com você. Fazer com que a imagem de Cristo seja forjada nas nossas vidas. E qualquer coisa que vai impedir que o caráter de Cristo seja forjado na minha vida, o Senhor vai tirar. Não vai ficar ali. E o que eu acho muito lindo das narrativas que a gente vai vendo nas Escrituras é que muitos anos se passaram. E aí um dia, o tal do copeiro devia estar lá e fez assim, lembrei do cara. Aquele lá na prisão e tal, porque ele sonhou. Lembrou, 2 anos depois. E aí sabe o que a Bíblia diz? Lá em Gênesis 41, 14 a 16, diz assim: então Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair. Sabe que quando Deus tem planos e propósitos, sabe como é que acontece? O fizeram sair às pressas da masmorra. É rapidinho, é ligeirinho, tem um plano, propósito. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é incapaz de interpretá-lo. Sabe por que uma caravana? A esposa de Potifar, prisão. José respondeu. O que ele respondeu? Ele falou assim: chá comigo, que eu vou interpretar esse sonho, sou eu. Foi isso que ele falou? Ele falou: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Sabe por quê? Porque aquele menino de 17 anos, eu vou mandar sobre vocês. Ele achava que era sobre ele. Que tinha alguma coisa nele, que o Senhor o tinha escolhido, que ele ia fazer algo especial. Caravana, casa de Potifar, prisão. Quando ele chega diante do faraó, ele fala que é sobre quem? Sobre Deus. E é sobre o que Deus vai fazer. E quem é que vai fazer? Através da vida de José, o próprio Senhor. Nunca ache que Deus desperdiça uma dor. Ele nunca desperdiça. Durante os momentos de espera, de luta e de aflição, Ele está, trabalhando no nosso coração. Para que a gente se humilhe e no final do processo a gente diga: é o Senhor.
não sou eu. É o Senhor quem vai fazer. Se você lê sobre Moisés, é a mesma coisa. Quando você lê lá Moisés, ele vai e ele pega e mata o egípcio. E eu fico pensando, ele sabia que ele ia ser o libertador, ele matou. Por que ele já não fez uma revolução? Porque o texto vai dizer que os próprios hebreus viraram e falaram para ele: quem que te levantou? Quem que foi? Sabe por quê? Não era o tempo. Aí ele fica com medo e faz o quê? Foge. Quantos anos que ele fica no deserto? 40. Se você for ler a resposta de Moisés, depois de 40 anos no deserto, Deus fala: Moisés, chegou o tempo. Ele fala: quem sou eu? Quem sou eu? O mesmo que pegou a espada e estava pronto para fazer, porque ele achava que era por ele. 40 anos depois ele diz: quem sou eu? Então eu sei que a gente não entende porque que a gente tem que passar por lutas e por aflições. Mas o Senhor quer revelar para mim e para você que é Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, sobre os nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos. É sobre o que Ele está fazendo. E a Bíblia vai usar várias vezes, no devido tempo, no tempo certo. Lá em Gálatas, quando ele vai falar que chegou o tempo de Jesus nascer, eu acho esse versículo muito lindo. Ele vai dizer assim: na plenitude do tempo. Não ia vir antes, não ia vir depois. No tempo necessário, exato da história, que aquelas coisas iam acontecer. Então, quando Deus tem uma coisa para fazer, Ele vai fazer, ninguém vai impedir Deus de fazer. Só que a gente duvida, porque a gente acredita em muitas mentiras. Então, eu, por exemplo, eu sou solteira. Quantas vezes vocês acham que as pessoas já prometeram casamento para mim? Quantas vezes? Agora, se eu depositar minha confiança de que eu vou ter um casamento e vai acontecer não sei quando, sabe o que vai acontecer com a minha esperança? Ela vai acabar. Agora, se eu confio que eu sou filha de um Deus que fala lá em Salmos, que faz o solitário viver em família, eu posso descansar, porque se Deus tiver um casamento para mim, na hora que Ele tiver, vai chegar. Você está vendo que é a diferença? Você não perdeu a esperança de ter uma família, mas você não confia na família. Você confia no Deus que forma famílias. É completamente diferente. Se você não pode ter filhos, quantas mulheres que não podem ter filhos escutam: o Senhor vai te dar, aguarde. Quando a gente deveria dizer: filha, Deus é quem faz a estéril mãe de filhos. E se Ele quiser, Ele vai te fazer mãe de filhos. Mas se Ele não quiser, Ele vai suprir o seu anseio de outra forma. A gente espera nas coisas erradas. Não tem problema querer casar, não tem problema querer ter filhos, não tem problema você querer ter um emprego melhor. Não olhe para a promessa. Olhe para o Deus da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é a promessa. E a gente precisa mudar o nosso foco, porque quando a gente muda o nosso foco, o nosso coração se enche de esperança. Porque aí eu quero saber quem é esse Deus, o que Ele faz, por que Ele faz, como Ele opera. Eu quero ter intimidade, eu quero ter comunhão com Ele. Porque se Ele pode tirar um jovem da casa do pai dele e levar ele lá para o Egito, sustentar ele durante todo esse tempo, para chegar nessa cena que a gente leu aqui, o que é um impedimento para o Senhor? Abrir o mar. Quantas coisas o Senhor fez? Ah, Carol, mas eu não vi. Na minha Bíblia, está escrito assim: a fé é a certeza das coisas que não o quê? Ah, eu não vi. Mas fé não é ver? É a certeza das coisas que eu não vejo, porque vai exigir confiança. Eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos, cada um em uma idade. E ela postou um negócio legal no Instagram. Ela falou assim: olha, quando eu falo para as crianças, o almoço vai ficar pronto daqui 10 minutos. A filha mais velha dela, tranquila, vai fazer outra coisa. Os 2 pequenos ficam: eu quero comer, estou com fome, eu quero comer, me dá suco, me dá isso aqui, não sei o quê. E ela começou a perceber, por que a mais velha aguarda e os mais novos ficam agitados? Tem a ver com confiança.
A mais velha já está com ela mais tempo para saber que quando ela fala 10 minutos, em 10 minutos a comida vai ficar pronta. Os outros são pequenos, são crianças ainda, eles não têm muita noção do tempo. Então ela falou 10 minutos, já foi? Já? É agora, não é criança? Você fala assim, daqui a pouquinho. Já é agora? É. Então a gente fica assim com Deus também. Por quê? A gente não confia. A gente não conhece. A gente não caminha com Ele. Então eu fico assim, já é agora, Jesus? É agora? É agora? Porque se a gente conhecesse, a gente ia ter a calmaria dessa menina. Meu pai falou, está falado. Está tranquilo. Então a gente precisa caminhar com o Senhor, crescer com o Senhor. E aí o que eu acho muito interessante da vida de José, que lá no capítulo 41, versículo 50 a 52, vai dizer uma coisa muito bonita. Ele vai dizer assim, antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés. E olha o significado do nome. Pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Só que esse esquecimento não é assim, eu vivi muitas coisas tristes, eu não quero nem saber, eu quero apagar. Sabe aquela conversa do começo? Não. Ele decidiu intencionalmente esquecer. Por quê? Porque Deus transformou o mal que ele viveu em bem. Então ele não ia ficar olhando para as dores do passado, para as marcas, para as mágoas, para os sofrimentos. Ele decidiu esquecer. E olha que lindo o nome do segundo filho dele. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então o segundo nome, ele vai dizer assim, eu vim para cá, foi muito duro, mas a boa mão do Senhor estava comigo. A boa mão do Senhor cuidou de mim. Então pensa que ele chamava Manassés, Efraim. Ele estava sempre lembrando daquilo que Deus tinha feito na vida dele. O tempo inteiro. E o texto que a gente leu, a gente viu que ele viu os netos, ele pôde ver muitas coisas depois disso. E a gente precisa ter essa memória que José tem. Não é que a gente vai esquecer que não vai lembrar, porque às vezes a gente vai lembrar, mas a gente tem que decidir. Olhar para trás e falar, o Senhor já transformou esse mal em bem. E se eu não consigo olhar dessa forma, preciso ir lá conversar com o Senhor sobre essas páginas difíceis da minha vida e olhar e enxergar o Senhor ali. E aí então, os irmãos dele, que foi o que a gente leu no começo, a gente chegou, ele foi lá, governador, chegou, fome na terra, e o pessoal foi buscar comida, os irmãos deles foram. Se você não leu toda a história, você vai ver que tem muitos episódios aí. E aí chega nesse ponto, o pai morre, consciência pesada. O pai morreu e agora eu acho que ele vai se vingar, vai aproveitar, vai matar a gente, então é melhor não. Eu e você não podemos andar com a consciência culpada. Se tem alguma coisa que te acusa e te condena, peça perdão. Abra esse caminho de reconciliação. A gente não pode ficar com esses relacionamentos que não estão resolvidos. Nós precisamos pedir coragem ao Senhor para a gente resolver esses relacionamentos. Porque quando a gente não resolve esses relacionamentos, o nosso coração fica fraquinho, sem esperança também. Porque os nossos relacionamentos aqui que a gente vê são reflexos desse relacionamento que a gente não vê. Então não ache que se você não tem algo resolvido com o seu irmão, está tudo bem com Deus, que não está, não. Temos que resolver, a gente precisa pedir para o Senhor para resolver, para o nosso coração ser cheio de esperança de novo. E os irmãos dele fazem igual a gente. A gente vai falar do pai, tudo, porque aí a dívida fica paga. Nós fizemos um negócio lá ruim com ele, mas aí fica tudo certo. E José não dá aquilo que eles estão pedindo. Ele não faz do jeito que eles estão pedindo, ele chora porque já foi. O Senhor já perdoou. Vamos viver uma nova vida, porque o Senhor já transformou o mal em bem, o Senhor já fez novas todas as coisas. Não adianta a gente ficar preso nas culpas lá do passado. O Projeto Sola canta uma música, na Redenção, eu gosto muito, que fala assim, o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Não tem mais, acabou. Vai lá, pede para o Senhor, pede perdão. Se tem coisas para resolver, resolva e resolva rápido, já, agora. É hora de arrependimento. A gente quer avivamento? Sabe como é que o avivamento começa nas Escrituras? Sabe como é que ele começa? Aqui, ó.
Eu é que tenho que pôr os meus joelhos no chão e falar assim: Senhor, começa em mim. Eu sou a primeira pessoa que preciso me arrepender. Sabe por quê? Eu oro pelo político, eu oro por não sei quem, eu oro por não sei quem. Mas às vezes eu estou fazendo muito pior do que eles. Começa aqui. Porque quando o Senhor transforma a minha vida, o Espírito Santo tem liberdade para agir na minha casa, no meu trabalho. Mas começa em mim. A gente pode orar pelas outras coisas, mas eu tenho que orar por mim constantemente. E aí depois, lá no versículo 18 do capítulo 50, vai dizer: então vieram os próprios irmãos de José, prostraram-se diante dele, eis aqui os teus servos. José lhes disse: não temais. Porventura, estou eu em lugar de Deus? Então é bonito, né? Que ele reconhece. Não é comigo, já foi resolvido. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus converteu esse bem. E ele só pode dizer isso porque ele passou pela forja do Senhor. Porque se fosse eu... os meus irmãos fizeram tudo o que fizeram comigo, vai ficar de boa. Eu sou, depois do faraó, mais poderosa. Cadeia, morte, sei lá, qualquer coisa. É a hora da vingança, não é a hora da vingança? Mas José não se vinga. Porque ele entendeu que por trás de tudo aquilo que ele viveu, tinham planos e propósitos soberanos, que era o Senhor que estava fazendo. Ele vai se recusar a ocupar o lugar de Deus e vai entender que o Senhor colocou ele ali, que levou ele adiante, não só para preservar a família dele, mas para salvar o povo todo naquela terra. Deus tinha planos muito maiores e muito melhores. E ele ainda vai dizer, né? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e vossos filhos. E os consolou e lhes falou ao coração. Gente, sabe que isso é lindo? Porque às vezes tem alguém que falou mal de você, teve algum desentendimento, e o que a gente fica? Com aquela raiva, com aquela picuinha. José foi vendido pelos irmãos. Você já foi vendida pelos seus irmãos? Pelos seus parentes? E além dele falar, não vou fazer nada. Quando Deus transforma o mal em bem, ele disse que ele ia fazer o quê? Eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Você cuidaria de alguém que fez mal para você? Mas quando Deus transforma o mal em bem na sua vida, como é que Jesus fala para a gente fazer com os nossos inimigos? Estamos vendo aqui. Porque é isso que o Senhor faz quando Ele transforma a nossa vida, Ele trabalha na nossa vida. E aí, então, José vai ficar ali, vai viver com eles durante muito tempo, e ele vai fazer alguns juramentos, e o capítulo vai terminar dizendo assim, no 26. Mas morreu José, na idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E é interessante que o livro vai terminar com uma morte. Sabe por quê? Quando você lê Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas. Você lê Gênesis capítulo 2, o homem e a mulher, vamos entender o propósito disso. Você vira a página, está escrito assim: mas a serpente mais sagaz. O animal mais sagaz. Um mas que quebrou a história. Só que a gente leu aqui no versículo 20, no 50-20, mas Deus. Aquele mas a serpente quebrou tudo. Mas você vai ler tantas e tantas e tantas vezes nas Escrituras. Mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. O que Ele fez? Transformou o mal em bem. Porque aquela palavra não foi a última palavra. E hoje eu e você sabemos que não foi a última palavra. Porque em Efésios vai dizer, mas Deus, por amor e graça, deu quem? Transformou definitivamente o mal em bem. E agora a gente pode se relacionar com Ele, a gente pode caminhar com Ele, só que a gente precisa crer nisso. A gente precisa se dedicar a conhecer ao Senhor todos os dias. Por que a gente sofre? Porque a gente chora por conta do pecado, mas às vezes é porque o Senhor tem planos e propósitos soberanos. E tem uma moça que ela tem um perfil, mas infelizmente ela já faleceu. E ela começou a relatar um pouquinho do processo dela, que ela estava com câncer, e ela tinha crianças pequenas, um marido, e ela começou a relatar o que estava acontecendo. E eu vou tentar ler sem chorar o que ela escreveu. Ela diz assim, num dos posts que ela fez que o pessoal mais leu. O título ela diz assim, que a minha fé cresça
enquanto eu diminuo. Eu estou diminuindo, estou magra e fraca. Os resultados dos últimos exames mostram que o câncer tem se alastrado e se multiplicando em meu fígado e em meu pulmão. As esperanças de manter o câncer sob controle por meio de quimioterapia são baixas. As expectativas de sobrevida não são boas. Tenho sofrido dores terríveis todos os dias em vários lugares. Dormir algumas horas tem se tornado um enorme privilégio. Este é o esperado para um caso como o meu. Alguns em meu lugar poderiam se perguntar por que eu? Mas a minha pergunta sincera é: por que não eu? O que me faria diferente do resto da humanidade que sofre? Por que eu deveria ser privilegiada a não passar pelo sofrimento comum à vida humana? Por outro lado, quando eu olho para o passado, para os meus irmãos em Cristo e de toda a história, o que eu vejo? Sempre leveza, paz e sossego? Não. Eu vejo sofrimento e dor. Eu vejo Pedro nos lembrando que Deus purifica e aumenta a nossa fé por meio das tribulações. E se para que eu aumente, para que a minha fé aumente, eu preciso diminuir, então que seja. Eu não gosto. E eu pedi muito a Deus para me poupar. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho certeza do quanto é amargo, eu tenho certeza de que a graça dele é mais doce e suficiente para me levar até onde ele acha que devo ir. Dizem que se a minha fé for grande, ela pode me curar. Olha as mentiras aí que a gente escuta o tempo inteiro. Pode, é a sua fé que salva. E ela vai dizer, mas a Bíblia diz, e eu prefiro acreditar, que se a minha fé for grande, eu farei as mesmas obras do meu mestre, os frutos do Espírito, e todos verão. E Deus, não eu, será honrado. Na vida ou na morte, na saúde ou na doença. Que assim resplandeça a minha luz diante dos homens, para que vejam as minhas boas obras e glorifiquem ao meu Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. Infelizmente, 6 meses depois que ela escreveu esse texto, ela veio a falecer. E esse relato da Arielle, ele faz a gente pensar, por que não eu? Porque o propósito do sofrimento é que quem cresça, ele, para que eu diminua. E eu queria terminar cantando, para você guardar no seu coração, uma canção que se chama Eis a Promessa. E essa canção, ela vai dizer o seguinte: coisas que a gente acha que Deus prometeu, e Ele não prometeu. E logo em seguida, vem as coisas que Ele prometeu. E eu gostaria que você prestasse atenção conosco. E que nós possamos nos lembrar disso todos os dias e que isso possa animar e possa alegrar o nosso coração. Que Ele possa encher o nosso coração de esperança. Quando nós olharmos para as circunstâncias e não vermos mais nenhuma solução. Que nós possamos crer que o Senhor vai conosco, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Que o Senhor possa fortalecer o seu povo. Que o Senhor possa continuar fazendo uma obra e que nós não resistamos ao que o Senhor está fazendo. Mas que quanto mais doer, mais nós dobremos os nossos joelhos, mais nós clamemos e mais nós oremos para que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.